gente deve se encher do Espírito Santo de Deus. Todos os dias que a gente possa estar buscando nos encher do Espírito Santo e nos esvaziarmos de outras coisas. Amém? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos abaixar as nossas cabeças? Pai, muito obrigado, Deus, porque estamos mais uma vez aqui na Tua casa para louvar e agradecer o Teu santo nome. Senhor, cada dia que estamos aqui é um privilégio, Pai, porque reconhecemos, Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecemos, Senhor, que fomos chamados, Pai, para estarmos aqui, Deus, te adorando com um propósito, Senhor, de louvar e levar a Tua palavra neste lugar a pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Deus, que cada dia das nossas vidas possamos reconhecer, Pai, o Teu propósito, Deus, e que possamos viver esse propósito intensamente em nossas vidas. Pai, nos ajuda a nos enchermos do Teu Espírito Santo todos os dias, Pai, para que possamos, Deus, a cada dia matar a carne, Senhor, e viver no Teu Espírito, Pai. Muito obrigado por tudo, pela Tua palavra lida, que tanto nos ensina, Senhor, que devemos sim viver em comunhão com os nossos irmãos, sabendo que é Teu Espírito Santo, Pai, que está conduzindo todas as coisas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa ser muito bem-vindo esta noite neste lugar. Que seja uma noite muito especial. Que possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus.
Que essa noite o desejo do nosso coração seja a presença real do Espírito Santo em nossa vida. A presença do Senhor em nossa vida é algo tão precioso, né? Cada vez que a gente anseia por essa presença, que a gente entende essa presença em nossa vida, tudo muda. Toda a ótica da nossa vida muda. E aí, quando a gente entende que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele mora dentro de cada um de nós, irmãos, a nossa vida passa a ter um novo sentido e uma nova direção. Mas a gente tem aprendido que a gente tem que permitir o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. E se a gente não permitir que Ele age em nossa vida, a gente tem Ele dentro de cada um de nós, mas Ele é tão educado e Ele fica esperando essa permissão de cada um de nós. Que essa noite a gente possa entender que a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós é algo muito precioso. E a gente precisa dar essa permissão para Ele. Dar a permissão dele agir em nossa vida e nos encher da presença do Espírito Santo em cada um de nós. Amém? Vamos louvar? Possamos ser como o povo de Atos 2, ansiar por essa presença. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui, estamos sedentos de ti. Venha, Deus, venha, Deus. Enche
dizendo para Ele que Ele é muito importante para cada um de nós. Amém? É isso aí, gente. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Todos alegres? Amém. Glória a Deus. Semana da Dia das Crianças, né? Está todo mundo alegre.
Amém? Amém. Os pais que vão comprar o presente dos filhos, os filhos que vão ganhar presente. E nós estamos alegres. Irmãos, eu hoje, pela manhã, acordei. Confesso para vocês, hoje eu nem agradeci quando acordei, quando abri o olho. E quando eu abri o olho, a primeira coisa que aconteceu, rodou tudo, ficou tudo rodando. Aí eu, meu Deus, aí fechei o olho. Quando me ataca o fígado, eu fico assim, roda tudo, igual quem tem labirintite, né? Roda tudo. E eu passo. E aí, não tem jeito, né? É boldo, é aquele. Então, o dia todo. Normalmente vai no dia inteiro, só no outro dia que eu conheço super mal. Ou então quando alguém paga uma pizza de bacon. Eu falo isso, todo mundo ri, mas é verdade, dá uma vontade, começa a melhorar, dá uma vontade de comer tudo. Ele já passou mal do fígado, sabe como é que é. Mas, e Deus tinha colocado no coração do pastor, a gente acabou uma série domingo pela manhã, que foi sobre o Pai Nosso, quem veio foi bênção, né? Deus falou bem para a igreja. Eu acho que não foram todas elas filmadas, mas algumas foram. Deus colocou no meu coração da gente falar esse mês, durante as quintas-feiras, sobre o Espírito Santo. Viver no Espírito é o tema da série de mensagens que nós vamos durante essas quintas-feiras. E aí, eu glorifico a Deus de tudo. Eu sou louco. Eu passei mal, eu falei, Deus, o Senhor é bom. Até eu passando mal, o Senhor me mostrou algo tremendo. E eu quero te convidar para fechar o olho nessa noite. Fecha o olho. Fecha, mas fecha mesmo. Você não enxergar nada. Fechou? Agora você imagina que você, com o olho fechado, do jeito que você está, fecha mesmo. Fecha mesmo. Você também, Daniel. Fecha aí. Isso, aqui não dá para ver todo mundo. Fechou? Agora você vai imaginar que você vai daqui para a sua casa com esse olho fechado. Você acha, agora pode abrir. Você acha que você vai conseguir? Mas se eu te ajudar, você acha que você pode chegar em casa? Mas você confia em mim? Confia mesmo que eu vou te levar para a tua casa? Confia? Confia mesmo? Eu, se fosse você, não confiava não. Eu não ia confiar não. Mas é isso, irmão. É isso. Viver no Espírito é confiar que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir para onde você tem que chegar. E sabe qual é o problema? Quando estamos com os olhos abertos, nós fazemos a nossa vontade. E nós atrapalhamos o Espírito. Olha só que tenso essa visão. E Deus me deu lá quando eu estava passando mal. Quando eu estava passando mal. Por isso que eu falo que eu sou louco, porque eu vejo as coisas e Deus me faz, passando mal, transformar uma visão dessa em bênção. Porque uma visão que Deus quer para nós, na nossa vida espiritual, é que nós possamos fechar os nossos olhos e seguirmos firmes, conduzidos pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas nós queremos abrir os olhos, queremos fazer a nossa vontade, fazer do nosso jeito, e aí começa a dar errado. Acho que eu vou começar a andar de olho fechado, vou começar a fechar o olho. Irmãos, mas é lógico que isso, o pastor está falando de fechar os olhos, mas é a questão de viver na carne, de viver no Espírito. Conseguiu entender? É sobre a gente não querer mais a nossa vontade e viver no Espírito. E que durante essas quintas-feiras, se Deus permitir que você possa vir todas, e se Deus permitir que eu não atrapalhe a palavra dele, e que só ele fale, que o Espírito Santo possa levar você como trouxe para mim, e que eu não atrapalhe em nada, mas que a tua vida seja edificada pelo Espírito Santo. Vamos orar antes da gente entrar no texto. Deixa eu orar. Maravilhoso Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai. Obrigado porque estamos aqui com o coração alegre nessa semana de muita alegria, Senhor. Ó Pai querido, um culto alegre, porque vivemos e adoramos um Deus vivo, Pai. Aleluia.
Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E que possamos sair daqui vivendo no Espírito. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra que ilumina, Senhor, a nossa mente, ilumina a nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você quer viver no Espírito? Sim. Nós já vivemos no Espírito. Mas às vezes a gente abre o olho, não é verdade? E aí a gente atrapalha um pouquinho. E esse estudo é para que a gente possa viver mais na dependência do Espírito Santo. Nosso tema de hoje é a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. O nosso texto é João 14. Eu vou ler um pouco mais do que eu coloquei aqui. Do 15 vamos até a palavra de Jesus, até o 21. E a palavra do Senhor nos diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês, em vocês, perdão. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, viverão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Tá bom, peraí. A gente vai ser mais do versículo 15 ao 17. Mas é bom a gente ler para a gente entender um pouco disso. Jesus está anunciando os discípulos que ele vai embora, que ele vai partir. Mas olha só, vocês não vão ficar de qualquer jeito não. Vocês não vão ficar sem um líder, vocês não vão ficar sem direção. Mas vou deixar alguém com vocês. E alguém mesmo. Vou deixar uma pessoa com vocês. Para conduzir, ajudar. Porque olha só, vocês não conseguem andar sozinhos. Se vocês andarem sozinhos, vocês vão tropeçar. Porque vocês andam, parece que estão de olhos fechados. Isso não é Bíblia não, tá? Eu só estou tentando ilustrar para vocês. Essa é a visão de Jesus. Vocês andam, parece que estão de olhos fechados. Vocês vão tropeçar o tempo todo. Então vocês precisam de alguém para mostrar o caminho para vocês. Para conduzir vocês. E hoje sou eu. Mas amanhã eu vou. Mas eu vou deixar vocês com alguém. É isso que Jesus está dizendo. E realmente alguém. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. E Jesus começa a anunciar a promessa de Jesus. E essa promessa é dada por Jesus, do Espírito Santo. Amém? Essa passagem ela vai nos revelar que o Espírito Santo e a sua missão. Qual é a missão do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Então a gente vai no passo a passo. Primeiro ponto é: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Jesus ele vai dizer duas designações poderosas para apresentar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele vai dizer duas coisas. Primeiro, ele vai dizer assim: há outro conselheiro, correto? O texto diz isso? Há outro conselheiro. Mas quando a gente vai para o grego, né, conselheiro seria paráclito. O nome seria paráclito. Por que ele quer dizer isso aí? Porque no versículo 16, Jesus diz: eu pediria ao Pai e ele lhe dará outro conselheiro, outro paráclito. Né? É uma pessoa divina. Por quê? Porque são atributos que só a divindade tem. Só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo pode ter. E a palavra grega, paráclito, ou
paracletos, né? No original, ela pode ser traduzida como consolador, auxiliador, advogado e encorajador. Então, assim, se você pegar a palavra paráclitos, se você trouxer, né? Ou o outro, né? O outro, ele quer dizer, né? Ele vai começar lá dizendo que outro conselheiro, ou outro paráclito. Se você pegar outro, que quer dizer, né, no grego também, é allos, que significa outro do mesmo tipo, você vai começar a dar sentido à frase, né? E isso é crucial. Vai ser outro do mesmo tipo, consolador. Jesus está dizendo isso. Você pode encaixar. No caso lá em cima, é outro do mesmo tipo, consolador, que Jesus falou. Mas também poderia ser outro do mesmo tipo, auxiliador. Conseguiu entender? Aí você pega no original do grego e você aplica. Nesse contexto, Jesus quer dizer conselheiro mesmo, mas ele poderia ser outro do mesmo tempo, do mesmo tipo, auxiliador, ou outro do mesmo tipo, advogado, ou outro do mesmo tipo, encorajador. Poderia se enquadrar em qualquer um desses, mas nesse contexto que Jesus coloca, ele está falando sobre conselheiro. Ou seja, os discípulos estavam ali com Jesus atrás de quê? De conselhos. Jesus era o conselheiro. Jesus está dizendo, eu vou embora, mas fiquem tranquilos, porque eu vou, mas deixarei para vocês outro do mesmo tipo, conselheiro. Igualzinho. E vocês não vão se preocupar. Então isso é interessante, porque a gente começa a descobrir quem é o Espírito Santo. Jesus está indo, mas ele está deixando outro do mesmo tipo, da mesma essência. Irmãos, isso é fantástico. É uma coisa que parece que o coração da gente, quando a gente começa a entender isso, parece que ele vai transbordar, parece que ele vai se abrir de tanta alegria. Porque você entender que o próprio Deus está deixando o próprio Deus dentro de nós. E isso é maravilhoso. Porque nós não temos condições de andarmos sozinhos. Porque mesmo de olhos abertos, nós iremos tropeçar. E precisamos de alguém que nos conduza. E é por isso que ele deixou esse auxiliador. Para nos auxiliar no dia a dia. Em todas as coisas. Eu já falei aqui que agora é prova de mudança. Fala não, ainda estou, né? Acho que ainda tem mais um mês de mudança. Né? Tu não acha nada. Como nós somos falhos. Pergunta para o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus? Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Você perdeu? Pergunta para Deus. O mundo vai te achar louco. Você pergunta para o Espírito Santo. Me diz onde está que eu quero encontrar, preciso achar. Mas Deus é isso de nós. E a gente tem esse conselheiro do nosso lado, às vezes a gente usa muito menos que deveríamos usar. Não é verdade ou é só eu? Então, é sobre isso. Jesus, ele é o primeiro paráclito, né? Lá em 1 João 2,1, né? O chamado advogado ou intercessor. 1 João coloca para a gente. Meus filhinhos, escrevam vocês essas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Aí é referente a quem? Junto ao Pai, Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Cristo, segunda pessoa da Trindade, como paráclito. Conseguiu entender? E aí, agora Jesus, lá no texto que nós lemos ontem, ele se refere com a mesma expressão, com o mesmo texto, com a mesma palavra em grego, se referindo ao Espírito Santo. Ele vai, mas ele deixaria. Mas isso agora, nesse texto, ele fala do próprio Jesus. Ficou bem claro isso? Ou seja, a mesma expressão que serviu para Jesus, serviu para o Espírito Santo. A palavra de Deus é muito verdadeira, ela não se contradiz. O Espírito Santo
Ele é Deus. E aí Ele continua querendo cuidar de nós, continua querendo ser o nosso intercessor. Isso prova que o Espírito Santo é uma força divina. Amém? E que oferece apoio, intercessão e direção para as nossas vidas. Por isso que precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e não pelas nossas forças. Você já viu uma pessoa bem debilitada, que ela se entrega nas mãos da cuidadora, ou tipo daquela pessoa que está tratando dela? Por quê? Porque ela não tem mais força por si só para ser conduzida, para se conduzir. E ela precisa ser conduzida por alguém. E ela se entrega. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Que a gente se entregue. E detalhe, nesse contexto, quanto mais eu e você nos entregamos, mais fortes nos tornamos. Porque a força não vem de nós, vem daquele que nos conduz. Porque quanto mais seguimos a condução do Espírito Santo, mais acertamos. E quanto mais seguimos a nossa direção, as nossas forças, muito mais erramos. Quer ver uma coisa? Qual a probabilidade? Sônia, fica de pé aí, Sônia, antes de você dormir. Então, Sônia. Deixa eu ver o outro aqui. Rocílio, fica de pé, faz favor. Pode sentar os dois. Se for para brigar, eu vou querer brigar com o Sônia ou com você? Mas porque a nossa mente avalia que o Sonic, teoricamente, é mais fraco que o Rocílio. Conseguiram entender? E nós, muitas das vezes, vivemos pela carne por causa dessa avaliação. Nós queremos buscar o quê? O que nós achamos que é a nossa força, que é o tamanho, que é a estatura, que é o tamanho do braço, não é verdade? Mas a batalha espiritual é diferente disso. Talvez você possa achar que o Espírito Santo é daquele tamanho, mas e o poder do Espírito Santo, do intercessor? Conseguiram entender? A batalha espiritual é diferente. A gente fica achando que a gente tem que olhar e ver a força, o braço. E o espiritual é diferente, irmão. Quanto mais você se quebranta, quanto mais você dobra o joelho, mais você agrada ao coração do teu Deus, mais Ele é contigo, mais Ele te fortalece. Quanto mais você acha que você é capaz, que você pode, que você vai vencer. Isso só funciona, irmão, no meio financeiro aí, porque quem vive atrás de ganância financeira. Você pode, você vai, você acontece, o cara vai. E dá certo? Dá certo. E o cara ganha dinheiro? O cara ganha dinheiro. Se Deus permitir. Mas na vida espiritual, e nós, servos de Deus, nós buscamos comunhão com o Pai. Nós não estamos preocupados com riquezas. Nós queremos o necessário. Amém? Amém. Amém. O necessário. Qual é o necessário? Talvez o teu necessário seja 3 vezes o meu necessário. Ou vice-versa. Mas nós precisamos do necessário. Servo de Deus não pensa em ficar rico e milionário, não. Mas também não quer dizer que você tem que viver na pobreza, sem faltando tudo. Não é sobre isso. É porque quando mais a gente pensa em ficar rico, mais nós esquecemos do reino. E o que a gente está buscando primeiro? Irmãos, não tem como você buscar as duas coisas. Ou você vai agradar a Deus, e nós queremos agradar só a Deus. Conseguiu entender? Então não tem importância você estudar, procurar fazer com que a tua empresa prospere, que vá bem. Isso tudo é muito bom, isso é saudável. Mas naturalmente, você trabalhar e buscar que a coisa flua. De acordar cedo, ser o primeiro, você é o dono da empresa, você é o primeiro a chegar, o último a sair, porque você quer que as coisas dêem certo. Isso é muito bom, isso é saudável. Mas é hora do reino de Deus, é hora do reino de Deus. É hora da minha célula, é hora do meu culto, tirar o horário para orar, para falar com Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é a sua justiça. Sabe, e aí você se torna espiritualmente do tamanho do Rocílio. Entendeu? E a tua vida na carne fica do tamanho de Sônia, pequenininha. E o que vai prevalecer? É a batalha que nós vivemos. E o que vai prevalecer nisso na nossa vida? É o Espírito. O Espírito precisa prevalecer na nossa vida. Amém? O Espírito, mas não é qualquer Espírito. Qual é? É o Espírito da verdade, irmãos.
revelador da verdade. E por que ele é o revelador da verdade? Ele é a pessoa que revela a verdade de Deus e de Cristo. João 16:13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quem está por vir? Jesus. E quem anuncia? É o Espírito Santo, nesse contexto agora. Então esse é o Espírito da verdade. Ele nos guia a toda a verdade. E qual é a toda a verdade, irmão? Qual é a toda a verdade que nós temos revelada a nós? É a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus. Você pode ser o cara mais intelectual do mundo. Se você não tiver o Espírito da verdade, você não é capacitado a interpretar a Palavra de Deus. Em contrapartida, você pode ser a pessoa mais humilde, com o menor grau de instrução, mas você é capacitada a interpretar, porque aquele que habita em você te dá esse poder. É só você deixar ele transbordar. E eu tenho certeza que os amigos e os irmãos aqui conhecem um monte de pessoas assim, que vivem transbordando do Espírito, citam a palavra, não sabem ler direito, mas citam a palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito revelador é esse. O Espírito revelador revela a cada um de nós. A gente ouviu falar aí que, e aí hoje a gente nem consegue saber mais. O João Soares leu a Bíblia 6 vezes, 10 vezes, outro fala que é 11. Até o que eu tinha de estudo era 3 vezes, mas já disseram mais vezes. Mas se você ler como um livro, você vai apenas ler. Se ela não for revelada, quem vai te revelar a palavra é o Espírito Santo de Deus. A palavra precisa ser revelada a nós. E entenda bem, sabe o que é revelada? Eu estou aqui citando para vocês, estou falando para vocês, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração para você absorver, para que você possa viver a palavra. Ele está revelando a você. Conseguiu entender? Pastor, aqui é um mero coadjuvante, um servo de Deus, um instrumento. Glória a Deus por isso. Mas é o Espírito que revela a palavra de Deus. E esse é o poder, esse é um dos poderes do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos viver no Espírito. Porque se nós não nos alimentarmos do Espírito, não estivermos transbordando, meu irmão, e eu vou falar por mim, eu não quero falar de você não. Você pode, pastor, ficar você não, eu. Quantas vezes eu já sentei e saí e falei, que culto chato. Quantas vezes eu já sentei e falei, nossa, esse pregador. E eu quero te dizer que o pregador não prega a palavra dele. E o culto é chato, sabe por quê? Porque eu estou chato, eu estou vazio. Porque se eu estiver transbordando do Espírito Santo, o culto é uma bênção. Não existe culto chato, porque o culto não é para mim, o culto é para Deus. Conseguiu entender? E o Espírito Santo ainda me presenteia, me revelando a palavra do Senhor. Sabe? Então eu preciso entender isso, eu preciso amadurecer. Eu viver no Espírito é isso, não sou mais eu. É o Espírito Santo falando no meu coração, revelando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, irmãos. Eu estava ainda há pouco falando com uma pessoa aqui sobre o crescimento. Irmãos, a gente quando vira líder dentro de algum ministério da igreja, a gente começa a ver os nossos liderados crescendo espiritualmente. Também vemos alguns caindo espiritualmente. E nós não nos alegramos quando um servo de Deus começa a cair espiritualmente, mas nós vemos, nós enxergamos. E sabe o que a gente faz? A gente ora, a gente dá a palavra, porque é a palavra que revela. Só que, às vezes, as pessoas estão sentadas, igual eu falei. Nossa, que culto chato. Falei de mim. Chato, porque eu estava chato. Eu não estava dando liberdade para o Espírito Santo. Eu estava tolindo o Espírito Santo. Eu estava com meus olhos arregalados, não é fechado, não. Se ele tivesse fechado, eu não via nada, o Espírito Santo agia.
Amém? Quando a gente fecha os olhos, não vê nada. Aí o Espírito Santo age. Quando tu abre os olhos, tu vê tudo e quer fazer tudo. Aí o Espírito Santo para. E aí dá lugar para você. Porque Deus não faz nada com força, não. Porque se Deus fizesse alguma coisa com força, todas as igrejas hoje estariam lotadas. Nessa não, todas estariam lotadas. Porque Ele é todo poderoso. Mas Deus é amor. E é tanto amor que Ele envia Jesus. E Jesus vem. Jesus trabalha com os discípulos, passa por tantas provações e por tantas bênçãos. Porque vê aqueles milagres de Jesus sendo feitos. Imagina, gente. E o Espírito Santo estava com eles? Estava. Temporariamente com os discípulos. Só que aí quando Jesus vai, ele fala assim, eu vou, mas fica tranquilo. Eu vou deixar um conselheiro. Eu vou deixar alguém com vocês para revelar em todo o tempo. E aí, Jesus morre por nós, mas Ele ressuscita. E se você ler o texto anterior, vai falar de quem? Tomé. Antes, lê um pouquinho lá em cima, depois quando você chega em casa. Fala de Tomé. Tomé queria o quê? Ver para crer. Por isso que eu e você, nós não precisamos, e Deus se agrada daquele que não precisa ver, que só crê. Você tem noção de você entender que o Espírito Santo do Senhor habita em você, e você crê nisso de todo o teu coração, e quanto mais você crê, quanto mais se alimenta, mais forte você fica espiritualmente. Porém, mais de joelho, mais aos pés, mais submisso ao Senhor da sua vida você fica. E a gente só consegue isso dando liberdade para o Espírito. Temos que dar liberdade para sermos dominados, para que prevaleça o Espírito Santo sobre nossa vida. E é uma batalha, irmãos. Não é fácil. Não foi fácil comigo. Não é fácil. Esse não vai dizer até que eu já venci essa batalha, né? Agora eu tô... Não é fácil. Irmãos, não é fácil você alguém te chamar para uma festa e você não posso porque eu tenho um compromisso na igreja. Não posso porque eu tenho um compromisso na igreja. Sabe, você está com as pessoas falando, um minutinho que eu vou no período de oração, no relógio de oração. Sabe, você deixar se afastar das pessoas para viver na presença do Espírito. E é isso. A gente para tudo e aí vai para a pessoa do Espírito Santo. Eu sou casado com a Adriana, a gente vive bem, feliz, mas tem momentos que a gente para tudo. Agora é o Espírito Santo. Às vezes é eu, ela e o Espírito Santo. Mas às vezes é eu e o Espírito Santo. Precisamos viver no Espírito, irmão. E aí, o texto vai dizer que ele é inacessível ao mundo. Me socorre alguém, por favor. Eu estou ressecado para pegar um filho. Faz favor, meu, obrigado. Inacessível ao mundo. Jesus faz um contraste bem claro, né? O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não conhece. Primeira coisa que a gente vê na nossa vida. Sabe por que podemos receber? Que a gente vê o Espírito Santo. E a gente conhece o Espírito Santo. Aí você pode pensar assim, de repente, igual eu já pensei na minha vida quando estava sentado, né? Eu falei, eu vejo, eu conheço. Se você ainda tem dúvida, clame ao Senhor. Tenha a sua experiência com Deus, com o Espírito Santo. O que eu estou te falando parece uma coisa muito simples, mas é muito verdadeira. Você perdeu o que na sua casa? Pede para o Espírito Santo te mostrar. Olha, mas creia. Faça experiência com Deus. Olha, clame. Você vai ver se você não vai achar. Sabe? O mundo, ele não vai achar. Porque o mundo não conhece. Nunca ouviu falar. Às vezes até ouviu falar, mas não ouviu falar de intimidade. Conseguiu entender? De intimidade, de relacionamento. O mundo aqui, ele refere-se à humanidade, vivendo em rebeldia e incredulidade.
que rejeitam os mandamentos de Jesus. Lá no versículo 17, fala no 17. Ele rejeita os mandamentos de Jesus. Ele vive em incredulidade. Fala 17. Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não verão, um pouco mais e viverão de novo. E por que vou para o Pai? Eu acho que eu botei o versículo errado aqui. Acho que era de outro texto. É o 15, né? É o 15. É. Mas não importa, você pode ler depois com calma. A ideia é justamente isso. Por que o mundo não consegue ver? Porque o mundo é incrédulo. Porque o mundo, ele está em pecado, está em desobediência, está em desacordo. E como a própria palavra de Deus vai dizer, a treva não tem comunhão com a luz. Consegue entender? Quem está em trevas não consegue enxergar. Para que essa pessoa que está em trevas enxergue, ela precisa de ter o quê? De ter o quê? Luz. E quem é luz? Jesus. Você deve entender que a Bíblia ela vai se auto-explicando. Mas para que ela se auto-explique, temos que ter fé. Temos que ter o Espírito Santo agindo em nossa vida, em nosso favor. Entendeu? Então é um passo a passo. E agora quando você deixa as trevas, você vem para a luz, você consegue ver o quê? Ver a palavra, ver a ação do Espírito Santo. E começa a viver da dependência do Espírito Santo. Porque como que eu vou falar para você viver? Para você não. Mas como vamos falar para alguém do mundo viver na dependência do Espírito Santo se ele não crê nem em Jesus, não crê no Espírito Santo? Consegue entender? Como que eu vou falar para ele? Não, fica tranquilo porque o Espírito Santo vai te guiar. Mas se eu falar para você, fica tranquilo que o Espírito Santo é contigo e ele vai te guiar, você consegue entender isso? Porque você não vive mais na treva, você vive na luz. Mas quem está em trevas não consegue entender isso, é loucura aos olhos dele. Como que Deus habita dentro de mim? Como que Deus habita dentro de você? Isso é loucura aos olhos do mundo. Mas para nós é graça, é favor imerecido. Isso é fantástico, irmão. E precisamos crer e viver com essa alegria de saber que somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que o mundo não consegue ver. Eu um dia não consegui ver. Você um dia não conseguiu ver. Mas graças a Cristo, hoje nós vemos e contemplamos a glória de Deus através do Espírito Santo. É isso, irmão. Esse é o Evangelho. E ele veio para todos. Eu e você, quando estávamos no mundo que não queríamos aceitar, ele veio para nós, conforme veio para os que estão no mundo. Mas temos que nos render a Cristo, para ter os nossos olhos abertos, sair da treva e viver na luz, cheios do Espírito. 14:17. O 14:17. Olha, então, por favor. Capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, somos nós, o conhecem. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Pois ele vive com você e está em você. Sabe quem está falando isso? Sabe? É Jesus. É Ele que está nos garantindo que o Espírito vive em nós. Ele fala isso para os discípulos e serve para nós que somos discípulos. A verdade, irmãos, a verdade da palavra, ela é uma ofensa para quem está nas trevas. Você já conseguiu ver como que o cenário, hoje até no nosso país, de confronto, ou você é luz ou você é treva. Quem está no mundo hoje, estou falando do mundo, estão conseguindo entender bem fora dos caminhos do Senhor, aqueles que eles chegam a nos odiar, né? Mas não odeiem eles não. Sabe por quê? Porque eles odiaram Jesus também. E Jesus os amou. E é isso que ele nos ensina.
a gente não odiá-lo, a nós amá-lo. Sabe por quê? Porque um dia nós estávamos do outro lado e alguém olhou para nós com amor. Mas esse amor não vem de nós, vem de Deus através do Espírito Santo. Por isso que temos que ter uma visão espiritual. Por isso que precisamos andar no Espírito. Para quando a gente ter esse confronto, você não deixar a ira tomar conta do seu corpo, do seu coração. Deixar o amor. Porque mais confronto do que Jesus passou, e Ele só liberou amor. E esse é o nosso mestre. É isso que eles ensinam. E é isso que ele ensina. E a gente vê muito confronto, porque muitas das vezes algumas igrejas querem entrar em confronto. Israel, o judeu, quando Jesus se levanta, eles queriam um rei para guerrear. E Jesus veio com amor. Jesus continua o mesmo, porque ele é imutável. E ele continua com amor, e é por isso que eu e você estamos aqui, porque o amor, a graça dele nos alcançou. E quer alcançar a todos esses. E se eu e você formos com palavras de guerra, de batalha, nós não vamos ganhar ninguém. Porque a palavra que o Espírito Santo revela a nós é de amor. Então temos que estar preparados para essa batalha. E sabe como que nós nos preparamos? Transbordando no Espírito de Deus. Vivendo no Espírito. E aí eu vou te falar, sabe onde você começa a ganhar essa batalha? Vou te falar. Eu preparo já para o sábado. Eu falei para o pessoal que sábado se prepare. Assim, vem, não quero desanimar vocês, mas tem 5 laudas preparadas. 5 laudas. Agora eu vou ter que dar uma resumida. Renato, 5 laudas. Eu acho que vai dar 1h30 de mensagem, pois não. Eu vou ter que fazer um workshop, né? Tomar um café, eu volto. Amém. Eu vou tentar reduzir mais um pouquinho. Mas eu quero te dizer, irmão, sabe onde essa ação do Espírito Santo ele vai começar na tua vida? Sabe? Não é lá na batalha não, com esse povo que a gente está citando aqui não. Um povo do mundo não. Essa batalha vai começar a ser exercitada na tua vida, na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, com a tua filha, com o teu filho, que você vai provar ali que o Espírito Santo fala mais alto do que a carne. Sabe por quê? O teu pastor você vê uma vez por semana, 2 vezes por semana. A tua esposa, tu acorda com ela, dorme com ela. O teu filho, tu acorda com ele, tu dorme com ele. Ali você vai começar a desafiar, ser desafiado. Ali está o teu maior desafio de viver no Espírito. Com a tua sogra, a sogra não está vendo, não posso falar. Com a tua sogra, com o teu sogro. É, meu irmão, é verdade ou não é verdade? É ali que a gente passa mais tempo. Ali que não temos máscara, somos quem somos na prática, 100%. Embora a crente não vive de máscara, né? A crente vive do Espírito. Esse é o objetivo do Senhor, por isso que Ele deixou o Espírito. Mas é a batalha que temos que viver. E a nossa batalha começa em casa. Porque se começarmos a perder a batalha em casa, irmão, como que vamos sair de casa para trabalhar? E vencer no trabalho, vencer no colégio? Em casa a gente pode até correr para o quarto, né? Não é para se esconder da esposa não, nem para entrar debaixo da cama, não. Você vem sábado, hein? É para você dobrar o joelho e orar. Você não tem que ter medo da tua esposa, não. Mas aí para o quarto orar. Agora é na rua, no trabalho. Vou falar com o teu chefe, vou largar tudo aqui, vou correr que eu vou orar. Não. Lá você já tem que estar transbordando o Espírito. Se você sair de casa brigado com a tua esposa, quem está falando mais alto? O Espírito ou a carne? Se você briga com o teu filho e fala palavras que não deveria falar, palavras amaldiçoadoras para o teu filho, quem está falando mais alto? O Espírito ou a carne? Crente vive transbordando do Espírito. Você só vai transbordar do Espírito se você dá liberdade ao Espírito para fluir em você e de você. Amém? Amém. Amém. Porque Ele foi enviado. Eu pedi água e nem bebi. Glória a Deus. Até esqueci do filho. Glória a Deus. Por que o Espírito Santo foi enviado? A promessa do Pai foi feita através do Filho e tem um propósito claro e duplo. Primeiro, para possibilitar o amor, olha o amor,
através da obediência. Versículo 15. Esse versículo 15 ele é o ponto de partida para a promessa. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, o mandamento é um critério para o amor de Deus. Não é verdade? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Já viu aquele filho que fala que eu te amo, pai, mas não faz nada que o pai manda? Já viu? O pai manda fazer, não faz. Manda fazer, não faz. Mas eu te amo, pai. Como isso? O pai ama, porque quer dar o melhor colégio, quer dar o melhor tênis, melhor roupa. Não é verdade? Isso é amor. Está sempre querendo dar o melhor que ele pode. Não o que não pode não, tá? Ou o que o filho quer. Mas, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus aqui ele estabelece que a prova e a expressão do amor por ele não estão apenas em palavras ou algum sintetismo, mas na obediência prática à sua palavra. E quem é que vai deixar a palavra clara para cada um de nós? O Espírito Santo. Então, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, você pode dizer assim: Senhor, eu não conheço os teus mandamentos. Não é verdade? E aí a palavra eu vou te responder, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Mas se você ler ou alguém ler para você, o Espírito Santo vai te revelar a palavra. Então, Jesus cobra, mas Ele está te dando todo o poder. Conseguiu entender? Isso é maravilhoso. E o amor é esse critério. E o Espírito Santo como capacitador. Sabendo que em nossa própria força a obediência é impossível, a lei se torna um fardo. Né? Não é verdade? Você consegue cumprir a lei? Alguém aqui consegue cumprir a lei? Vou levantar minha mão. Alguém aqui consegue cumprir a lei toda a lei? Não. Então, cumprir a lei se torna o quê? Um fardo. E é verdade. Cumprir a lei, só por cumprir, é um fardo. Então, Jesus faz o quê? Ele envia o Espírito Santo. Olha só. E aí ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas vocês não têm condições de cumprir a lei. A lei para vocês vai ser um fardo. Vai ser o motivo do fim de vocês. Não é verdade? Se dependêssemos de obedecer a lei, coitado de cada um de nós. Mas o Espírito Santo, ele nos confere a capacidade de amar a Deus, de quebrar e obedecer. Ele nos dá um novo coração e de realizar a sua vontade. Ele nos dá o poder do Espírito Santo para que possamos, através do amor de Deus, através do amor. Olha só, consegue entender que tudo vem de Deus? Tudo vem de Deus. Você só consegue amar porque Deus te amou primeiro. Você só consegue cumprir a lei porque o Senhor, e quando falo você, eu também, tá? Nós, fica melhor assim, né? Nós só conseguimos cumprir a lei porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna o cristianismo não uma religião de regras. Né? Quando a gente fala de leis, a gente fica pensando que é um monte de regrinhas. Né? Mas um relacionamento de amor que se manifesta em obediência e alegria. Você consegue entender? Agora, porque vivemos no Espírito, lembra que nós chegamos aqui, nós cantamos alegre, falamos que estamos o quê? Alegre. Mas estamos cumprindo a lei? Estamos. Estamos cumprindo a lei. Mas não como um fardo. Estamos cumprindo a lei porque estamos negando o mundo e vivendo do Espírito. E aí as coisas se tornam mais fáceis. Mas não por nós mesmos, mas sim pelo Espírito que habita em nós. Ele nos dá a graça para cumprir a lei. Você consegue entender que o Espírito Santo, ele nos dá a graça para cumprirmos a lei, para vivermos
a lei do Senhor. Porque por nós mesmos nós estaríamos derrotados. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu e você obedecemos, mas através, sabe de quê? Do Espírito Santo. Não é pela tua força, porque pela minha força e pela tua força, nós não obedecemos nada. Nem ler a palavra, nem orar, nem falar com o Senhor. Mas o Espírito Santo faz com que eu e você venhamos vencer a lei. Consegue entender? Que estamos vencendo, mas não é porque eu sou forte, ou porque eu sou bom, ou porque você é bom e é forte e cumpridor da lei, mas porque o Espírito que habita em nós, que é o próprio Deus, nos faz vencedores. Amém? Isso é maravilhoso, irmão. Por mim, por você, nada. Mas por aquele que habita em nós, somos mais que vencedores. É um plano perfeito. Perfeito. E eu e você só temos que diminuir para que ele cresça. Segundo, para garantir a presença de Cristo, versículo 17. Agora acho que é 17. Eita, filho. Jesus promete que o Espírito da verdade, ele vive com vocês e estará em vocês. Primeiro, morada constante. Esta é a grande diferença, da aliança, lá no Antigo Testamento, que o Espírito habitava, foi assim com Moisés, não é isso? Para aquela tarefinha de Moisés, fácil. Moisés só tinha que sair com aquele povo lá, escravo, uma meia dúzia, não é isso? Sair do Egito e entrar na terra prometida, que ele não entrou. Não é isso? Era uma missão facinha. E aí Moisés conseguia fácil. Aí Deus olhou para ele e falou: você não consegue, não. Toma aqui o meu Espírito. Moisés, ele era guiado o tempo todo pelo Espírito Santo. Por isso que Moisés venceu. E eu quero te dizer, se você continuar assim como eu, guiados pelo Espírito, nós também venceremos. Amém. Essa é a vitória. Já está em nossas mãos, já habita em nós. Porque não é mérito nosso. Porque não foi mérito de Moisés. Consegue entender? Moisés era um instrumento. Ele se permitiu ser usado pelo Espírito. E Deus colocou o Espírito nele, ele foi um instrumento da mão de Deus. Eu e você hoje somos Espírito. Somos usados por Deus, por isso que temos o Espírito, sabe para quê? Para povoar o céu nessa caminhada que nós estamos indo. Para que você não vá para o céu sozinho. Consegue entender? Você pode até sair sozinho aqui, estou sozinho. Receber o Espírito. Agora você tem que levar uma multidão, igual a Moisés. Arrastar. Ir lá no teu local do teu trabalho, da tua rua, e arrastar todo mundo. Chegar lá, na hora de chegar na terra prometida, chegar com um monte de gente junto com você. Porque o Espírito Santo estava com Moisés? Sim. E ele conseguiu. Venceu. O Espírito Santo está conosco? Sim. Então também venceremos. Esta é a grande diferença. O Espírito vinha sobre Moisés para as tarefas específicas. Agora ele vem em nós para uma residência permanente. Fica uma vitória. Até que Jesus venha buscar a sua igreja. Você consegue imaginar? Agora é espiritual. Não é Bíblia não, tá? Mas é o pastor louco aqui que ama o Evangelho. Jesus ele vai vir como? Vai descer, não é isso? Para buscar a sua igreja. Isso é pastor, tá? Não é Bíblia. Eu fico imaginando Jesus descendo. Você já entrou no GPS, botar um nome de alguma coisa, aí aparece aquela monte de bolinha assim. Já viu? Quando você bota um endereço, alguma coisa assim, e tem um monte de... Eu fico imaginando Jesus descendo e ele olhando aquele monte de bolinha na terra. Só que, sabe qual é a diferença? Nossa, para o povo, aquele que ainda não aceitaram, é o Espírito Santo. Eu acho que Jesus vai olhar e vai ver o Espírito Santo assim,
E cada um de nós, esse é meu, 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 vem. E aí só fica roupa, já viu os filmes? Só fica roupa, esse é meu, esse é meu. É isso, irmão. Essa é a visão que eu tenho. Porque o que nos separa do restante da humanidade, daqueles que não aceitaram, é o Espírito Santo. Porque se tirar o Espírito Santo de nós, misericórdia de nossas vidas. Misericórdia de nossas vidas. E aí, bom, filho, é lógico que Deus é Deus, né? Jesus é Jesus, ele sabe todas as coisas. Mas eu fico imaginando, ele vai descer e vai olhar para você. Esse é meu. Esse é meu. Eu quero te dizer que ele vai olhar para você e vai falar: esse é meu. E por fim da orfandade, o envio do Espírito Santo garante que os discípulos e nós não fiquemos órfãos. João 14, 18. O que acontece quando a criança tem a sensação de que ficou órfã? Começa a chorar. A gente não tem essa sensação, por isso que a gente sorri, a gente fica alegre. Porque nós sabemos que não seremos mais órfãos. Nunca mais. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ou seja, ele vai garantindo. A palavra de Deus é maravilhosa. É por isso que o Espírito Santo tem que trabalhar em nossas vidas. E eu até esqueci de olhar ele para o lado. Misericórdia. Ele cumpre a promessa de Jesus em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o Espírito Santo é a presença ativa. Pode vir, tá, gente? O Espírito Santo é a presença ativa de Jesus em nosso coração, nos sustentando, amém? Nos consolando e nos guiando na jornada de fé. E eu quero concluir dizendo que João 14, 15 a 17 é um convite ao amor genuíno que se prova pela obediência à promessa do auxílio divino permanente do Espírito Santo. Amém? Peça a Deus para que o Espírito Santo te enche, te faça transbordar e te fortaleça para que o seu amor por Jesus se torne uma realidade vivida de obediência e de alegria. Amém? Quinta-feira, se Deus quiser, tem mais, que o Espírito Santo continue falando no teu coração, no coração da igreja, e que essa igreja possa crescer cada vez mais. E nós só podemos crescer se nos enchermos do Espírito e matarmos cada vez mais a carne. Essa é uma igreja forte e saudável, uma igreja que vive no Espírito. Deixa minha vida
Amém? Você está cheio do Espírito? Aplauda o Senhor. Sábado nós teremos bazar. Isso aí. E depois do bazar? Culto à noite. Culto dos homens. Dá o microfone esse aqui. Culto dos homens. É o primeiro de muitos. A gente vai começar a convidar, a gente vai fluir. Mas vamos partir do primeiro. Então, sábado, culto 19h30. Pastor, eu posso convidar um amigo? Pode. Só conta. Amém? Vamos lá. Quem puder trazer, homens, quem puder trazer algo para a mesa. Salgado, bolo, refrigerante. Se quiser trazer um suco, até pode. Até refrigerante, salgado, bolo também pode, mas salgado. Entendeu? Aí, salgado. Por aí. Mas assim, vamos trazer. Eu queria juntar com mais alguém, levar 100 salgados, amém. Entendeu? Vamos fazer. E aí você pode convidar, tá bom? Pode convidar amigo, parente, vizinho. Só homem. Já falei, venham de capacete, caneleira, venham preparado, porque vai ser bom, vai ser bênção. Domingo de manhã é bebê e culto normal. Pastor, eu vou passear com teu filho, passeia, traz para a igreja. À noite, culto normal. E tragam as crianças. Amém? Dia das crianças, ela tem que estar no melhor lugar que ela possa estar. Onde é? Na casa do pai. Amém? Almoço, dia 19/10. Responsável pelo almoço é quem? Os homens. Você está achando que o pastor está quietinho e esqueceu? Estou esperando ver se alguém falava. Ninguém falou lá no grupo? Então vamos lá, dia 19/10, nosso almoço. Aí eu vou pegar a lista aí, depois do material com o Vitor. Acho que o Vitor tem essa lista já. É a mesma quantidade. Cardápio do almoço: arroz, que eu não sei quem vai fazer. Feijão, que é a Sandra, que não tem como, não dá para mudar porque vai dar problema. Maionese, que eu ainda não sei quem vai fazer. Eu acho que vai ser alguma das mulheres aí. Farofa, quem vai fazer sou eu. E o churrasco, quem vai fazer o Eliano. Deu certo as outras vezes, ficou muito bom. Junto com... Não, vai trabalhar para comprar carne. Açougueiro? Vou comprar carne. O cara é açougueiro, o Eliano também. Eu não vou comprar carne. Nem me meto nesse assunto, eu faço uma farofinha, né? Entendeu? Então, valor do almoço, R$18. A quentinha, se a quentinha não for pulando na tampa, me avisa. A quentinha tem que ir pulando na tampa. Cheio. Amém? Amém.